Quando eu falo comecei a segui-lo é porque eu não sentia, talvez a palavra não fosse essa, mas as pessoas que estavam naquele lugar, os jovens que participaram comigo naquele encontro, é como se eles tivessem sentido algo mais forte do que eu. É como se eles já entendessem tudo aquilo que estava acontecendo e eu não conseguia absorver isso, não conseguia entender isso. Eu sentia algo diferente, mas não sabia o que era. A gente saiu daquele encontro cantando, rezando diferente. A nossa conversa, o nosso jeito de ser era diferente. A gente veio no ônibus e a galera toda interagindo, já diferente de como foi pro retiro. Só que quando eu voltei, eu encontrei as coisas do mesmo jeito. As pessoas me olhavam do mesmo jeito, as pessoas ainda, claro, né, enfim, me viam da mesma maneira, os olhares eram os mesmos, na escola era a mesma coisa, era tudo a mesma coisa. E isso para mim foi um baque muito grande, porque de fato voltei pensando que tudo ia mudar. A frase mais chata que eu ouvi quando eu voltei foi uma pessoa que nem era assim uma pessoa do círculo de amizades, nem era uma pessoa que estava comigo diariamente, enfim, exercia alguma influência sobre mim, mas o que ela falou me mexeu muito. Ela disse assim: agora que foi pro retiro, quero ver se vai mudar de vida mesmo. Eu falei, poxa vida, aquilo me magoou assim, sabe? Ninguém me deu a chance de me explicar, ninguém me deu a chance de contar como tinha sido, o que tinha acontecido, como eu estava me sentindo. Eles só falaram, espero que resolva. E não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe disso. Não é assim que as coisas acontecem. Comecei a viver uma vida difícil, porque a única maneira que eu sabia que as pessoas iam me respeitar, que as pessoas iam estar perto de mim, era por essa questão de ser agressivão, de bater de frente com os professores. Era essa maneira que eu sabia, era essa maneira que eu conhecia. E dentro de mim eu sabia que não podia ser assim, eu sabia que não podia ser dessa maneira, eu queria ser alguém diferente. E daí foram as primeiras vezes em que eu me vi rezando. E eu falava com Jesus e Jesus não falava comigo, né? Eu não conseguia ouvir. Eu comecei a sofrer muito com isso. Porque ao mesmo tempo que eu me sentia amado naquele retiro, eu me sentia abandonado após o retiro. No grupo de oração, as pessoas já estavam há mais tempo, as pessoas já tinham tido outras experiências, eles já tinham seus círculos de amizade. Algumas pessoas falavam, mas era uma panela, era isso. Não, na nossa vida é assim, a gente tem as pessoas com as quais a gente partilha, com as quais a gente tem mais intimidade, com as quais as coisas fazem um pouco mais de sentido, talvez, mas é por afinidade mesmo. E eu não tinha afinidade com ninguém, eu não era. Eu brinco assim, quando eu vou contar o testemunho dos retiros, das minhas pregações, eu falo assim, queria ver uma rodinha de amigo se desfazer a eu chegar na rodinha. Porque tudo que eu queria era um espaço. Tudo o que eu queria era fazer parte de alguma coisa. E isso era muito gritante no meu coração. Eu queria fazer parte de alguma coisa. Eu queria fazer parte daquele momento. Eu queria fazer parte daquilo. Eu não sentia, eu não sabia como rezar. As pessoas iam rezar por mim, eu me lembro. As pessoas iam rezar por mim, colocavam a mão na minha cabeça e eu ficava assim, ó, com os olhos abertos. Durante um tempo eu pensava que era não, porque os caras falam que vem Espírito Santo, eu não sabia que era ou que era, e a galera fala vem Espírito Santo, então eu quero ver quem que é, eu quero ver o que acontece, quero ver por que as pessoas caem. Ninguém parou para me explicar, ninguém parou para me dizer nada. E depois eu percebi que não era isso. Depois eu percebi que eu tinha medo.
Eu abria os olhos porque eu tinha medo do que eu ia encontrar se eu fechasse os meus olhos. Se eu fechasse os meus olhos, talvez eu pudesse ouvir o que Jesus tinha para falar. E talvez o que ele tinha para falar, veja que como isso é forte, talvez o que ele tinha para falar era exatamente o que aquela pessoa falou para mim. Que agora ou você muda ou você muda. E mudar para mim naquela época era não poder mais usar a roupa que eu queria, não poder mais falar o que eu queria, não poder mais ouvir as músicas que eu gostava, não poder mais pentear o cabelo do jeito que eu gostava, não poder mais usar os meus bonés que eu gostava, que eu gosto até hoje, não poder jogar bola, não poder sair com os amigos se não fossem aqueles amigos da igreja, não poder, eu era muito novo, mas não poder sair, não poder namorar, eu pensava isso. E encontrar essa forma de vida, essa maneira em que eu imaginava que era para ser, era muito difícil para mim. Muito difícil. Eu chegava em casa e minha família continuava a mesma, os meus irmãos continuavam os mesmos, a minha mãe e meu pai continuavam os mesmos, né? E encontrar essa realidade era muito difícil, porque eu passei a ter uma vida dupla. De segunda a sexta eu continuava sendo o Humberto agressivo, o Humberto ignorante. Eu já estava com 13 para 14 anos, reprovei a 7ª série porque tinha aulas que eu não podia entrar. Me lembro de uma figura fantástica chamada Irmã Terezinha. A Irmã Terezinha foi a pessoa que mais me amou nesse processo todo. Eu encontro ela às vezes no retiro, no Gabaon, e eu me lembro que quando tudo estava difícil, quando eu não podia entrar na sala, quando eu não podia falar com ninguém, quando eu não podia, quando estava tudo caindo, a Irmã Terezinha aparecia do nada. Ela ensinava ensino religioso. Ela aparecia do nada no corredor, me pegava na mão e dizia assim, vamos ali na minha sala conversar. E na sala dela ela fazia um chá de camomila, porque ela dizia que eu estava muito nervoso e precisava me acalmar. E ela dizia assim para mim, a mãe não te levou para batizar ainda? E eu falava que não, que eu nem sabia o que era, na verdade. Estava aprendendo tudo naquele momento. Ela falou assim, ela falava isso, né? Falava, não, converse com a mamãe, vamos no Lázaro, né? O Lázaro, eu conheço o diácono Lázaro hoje, para ele rezar por você, para você se acalmar e tal. E ela, durante todo esse início de conversão, foi uma pessoa que eu digo assim que ela foi talvez a única pessoa que amou e que acreditou que eu pudesse mudar. Quando ela me vê hoje nos eventos, na renovação, nos gabaons, nos retiros que a gente se encontra, ela sempre para e ela sempre fala a mesma frase. Ela diz assim, nossa, como você tá bonito, como você cresceu, como é bonito ver você aqui, como é bonito ver você no grupo de jovens e tal. E isso para mim foi muito marcante, porque durante esse processo ela foi uma das pessoas que mais me amou e mais acreditou em mim, quando ninguém acreditava. Nem as pessoas do grupo de jovens, porque elas também não estavam preparadas para isso. Elas também não me conheciam, elas também, algumas até se magoavam ou até estavam magoadas com coisas que eu fiz, talvez, ou com o jeito que eu era, né? Eu sempre tentava me enturmar, eu sempre estava tentando contar uma piada, eu sempre estava tentando ser um cara engraçado, mas acontece que eu não fazia parte daquilo. Eu queria fazer parte, eu queria que as pessoas me olhassem e vissem que eu tinha mudado, mas na verdade eu não conseguia manter isso. Então por isso eu tinha essa vida dupla, eu era uma coisa no final de semana e era outra durante a semana, e isso me machucava muito. Eu chegava em casa, eu sempre fui muito apegado, assim, eu gostava
de estar com as pessoas, eu gostava de brincar, eu gostava de conversar, coisas aleatórias, jogar bola, de estar no grupo, enfim. Mas acontece que mesmo assim, estando no povo, eu era muito solitário. Muito, muito solitário. Eu me lembro de vezes em que eu me vi sozinho dentro do quarto, abraçando um travesseiro e chorando muito, de costas para a porta para que ninguém visse. Eu encostava minha cabeça na parede e eu chorava muito. E durante esses momentos tristes, esses momentos difíceis, eu dava cabeçada na parede. Eu me lembro disso, eu dava cabeçada na parede, eu chorava muito. Quando eu ficava com muita raiva, não raiva dos outros nesse momento, mas raiva de mim, porque eu não conseguia entrar, eu não conseguia sentir, eu não conseguia fazer parte daquilo. A cabeceira da minha cama era toda ruída, porque eu mordia a cabeceira da minha cama. Né? Então eu comecei a não ser tão agressivo fora, mas dentro de mim tinha isso. Eu roía a cabeceira da cama, eu dava cabeçada na parede, eu tenho uma cicatriz até hoje. Uma vez eu briguei com meus irmãos, discuti com eles, e para não bater neles eu tava com um pão na mão, cortei esse pão até o final e cortei a minha mão, e enfim, era dessa maneira. E eu fiquei nisso até vir o quarto retiro. No nosso quarto retiro, no quarto Eu Quero é Deus, um ano e alguma coisa depois do meu primeiro encontro lá, no terceiro Eu Quero é Deus, eu lutando muito para fazer parte, para sentir o que eles sentiam, para ver tudo aquilo, para fazer parte daquilo. E no quarto retiro foram os pregadores, o Cosme, a Ziza Fernandes e um cara chamado Diácono André. E eu me lembro muito bem desse retiro. O tema do retiro meu lugar eu sei é dentro do teu olhar, que era a música da Ziza. A música era linda, falava muito comigo, mas a música que mais me tocou foi Coração Adorador, porque o Diácono André fez um momento onde ele colocou todo mundo de pé por data de aniversário, e foi nesse dia que eu descobri que o meu aniversário, dia 13 de maio, era o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nem conhecia a história de Nossa Senhora de Fátima. E naquele dia eu descobri isso. O que ele fez? Ele separou todo mundo, ele pegou caixas de papelão e colocou na cabeça. Ele falou, põe a caixa de papelão na cabeça. Quando eu coloquei aquela caixa de papelão na cabeça, eu me vi mais uma vez sozinho. Apesar de ter muita gente em volta, apesar de muitas vezes as pessoas rirem comigo, de eu ser um cara engraçado, de eu ser um cara legal, eu me vi sozinho. E dessa vez era um sozinho que doía um pouco mais, porque eu queria estar ali com a galera e sentir tudo aquilo e eu não conseguia. À medida que quando eu coloquei a caixa, ele mandou que nós andássemos pela sala de retiro e ele começou a contar a minha história. Ele começou a dizer, você que tem sofrido porque não tem sentido Jesus, você que tem sofrido e tem entrado para dentro do seu quarto e chorado sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo contigo, sem saber como, sem saber o que vai acontecer. E ele começou a falar isso, começou a falar do que aquilo representava, do dia de Nossa Senhora, e pedindo para que nós pedíssemos a intercessão de Nossa Senhora. E ele disse, pede à mãe que o filho atende. E eu comecei a pedir, Nossa Senhora me ajuda, Nossa Senhora me ajuda. Eu só conseguia fazer isso, eu não rezava, não sabia rezar direito. Nas minhas conversas com Jesus eram conversas que eu tinha como se eu estivesse conversando agora, assim. E a pessoa começou a cantar, derrama sobre mim. E eu comecei a me emocionar muito, eu comecei a sentir algo diferente com aquela caixa na cabeça. E à medida que nós íamos andando, as pessoas iam rezando por nós. Eles tiravam a caixa, nos davam um abraço e eles rezavam por nós. Alguém tirou a caixa da minha cabeça. E quando essa pessoa olhou para mim, eu consegui ver Jesus. Eu consegui enxergar Jesus ali. Ela me abraçou e a letra da música mudou.
alguém começou a cantar: derramo sobre ti meu espírito de amor, vou preencher teu coração, te faço forte e fiel. Eu falei, meu Deus. Eu olhei para ela, ela me abraçou ainda, me abraçou, daí eu olhei para ela, me ajoelhei, ela foi rezar por mim e Jesus começou a falar comigo. A minha mão desceu sobre ti, te retirou da escuridão, eu dei-te mãos e voz de profeta, dei-te um coração adorador. E nesse momento, Jesus começou a falar comigo. Jesus disse assim no meu coração, e eu nunca me esqueço: eu sei que você não entende ainda, mas eu preciso que você fique aqui. Eu preciso que você permaneça. Eu preciso que você... Eu lembro como se Jesus estivesse no meu ouvido. Ele disse assim: a minha mão desceu sobre ti porque eu preciso que você aguente. Eu levantei naquele momento e tudo mudou, porque eu entendi que independente do que viesse, eu ia precisar aguentar. É muito bom poder contar esse testemunho em várias partes, porque eu nunca consegui dar ele completo, assim, com os detalhes. Nesse momento, Jesus olhou para mim e disse para mim: eu preciso que você fique, eu preciso que você aguente. E daquele momento eu levantei, o diácono continuou conduzindo a oração, depois nós tivemos vários outros momentos, mas eu fiquei com a frase de Jesus, o próprio Jesus me dizendo: eu preciso que você permaneça. A minha mão desceu sobre ti, te retirou da escuridão. Eu preciso que você aguente. Sobre mim, teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. A tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Derramo sobre ti meu Espírito,
faço forte e fiel, um amigo meu. A minha mão desceu sobre ti e te retirou da escuridão. Dei-te mãos e voz de profeta, dei-te um coração adorador.